gravação, tá? Bem-vindos, nobres alunos, valorosos alunos, né? Bruno, Inara, Natiele, os demais aí. Espero que entrem ainda na nossa aula. A gente já inicia para terminar a nossa aula de processo legislativo, para que a gente possa entender toda a construção de uma lei e entender também as opções por determinadas leis em questão de justiça, em questão de escolha política do que deve ser melhor atendido, tratado, defendido. Aí depende muito, né, das legislaturas, ou seja, das eleições que realizamos, porque colocamos lá pessoas que devam nos representar e eles lá realizam o seu trabalho conforme esse mandato, né, de representação, construindo leis, recebendo no parlamento influências do executivo através do presidente da República, já que no nosso sistema presidencialista, o presidente é eleito para chefiar o governo e, como chefe de governo, ele determina ou ele aponta as políticas públicas que ele quer efetivar, porque, afinal de contas, foi em razão dessa plataforma política dele que o presidente é sagrado vencedor. Então, o presidente escolhido para governar o país, ele busca implementar aquela plataforma política, né, com a qual, né, ele perpassou todo o processo eleitoral e foi explicando essa plataforma política que os eleitores o escolheram, né? Então, nada mais legítimo, bem-vindo aí, Sávio, nada mais legítimo do que o presidente implementar suas políticas, a política pública eleita nas urnas, né? Escolhida nas urnas. Então, é ele quem é assim, quem capitaneia, né? Quem puxa, né? Quem constrói as políticas públicas. Mas, claro, né? O parlamento é quem vai dar a palavra final para a aprovação das leis, né? Que, começadas pelo presidente ou não, né? Passam pelo presidente para que ele dê a sanção dele, que ele dê o ok dele, né? Como o nosso atual presidente muito utiliza, que é o aval, né? Que é a aprovação do presidente para aquelas leis. Tá? Então, a gente parou aqui na nossa sanção. Tá? Vou até aqui abrir o nosso material, recobrando aqui o que é que se diz sobre a sanção. Sanção consiste na aquiescência, na concordância do chefe do executivo com um projeto aprovado pelo legislativo. Então, a sanção, ela só é iniciada, essa fase da sanção, ela só é feita após o término do trâmite do projeto de lei pelo Congresso ou pelo Legislativo. A mesma coisa quando você se refere a presidente da República, você pode se referir também ao governador e ao prefeito, né? Dentro dessas esferas de governo, né? A União, os estados e os municípios. Okay? Se a Assembleia termina por aprovar um projeto de lei, encaminha para o governador sancioná-la ou vetá-la. Tá? A mesma analogia, né, que a gente faz tendo como parâmetro a questão da União pelo Congresso Nacional e o presidente da República atuando em conjunto para a construção das leis que nos obrigam a todos nós, né, e que através de seu braço institucional faz com que essas leis sejam obedecidas. E caso não sejam obedecidas, também há instituições responsáveis pela punição das pessoas que descumprem as leis. Pode ser administrativa, tributária e inclusive penal, que é quando a gente tem um efeito punitivo maior, de maior carga, né, contra o infrator. É ato de alçada exclusiva do Poder Executivo. Poder Executivo, né? Lembra então do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Na esfera federal, dispõe o presidente do prazo de 15 dias. Por que é na esfera federal? Porque é a Constituição que vai dizer. Tá? Aí o Estado e o município, né, podem estabelecer, por esse parâmetro, muitas vezes, mas outro parâmetro, o prazo para essa
para essa análise, né? Ele vai analisar. E aí, presidente? Né? Dá a sanção, né? Dá o ok ou não? Se não der, você tem que dizer quais são os itens vetados e quais as razões do veto, para que o parlamento possa apreciar as suas razões. Uai, o presidente vetou, por que ele vetou? Eu tenho que saber qual é a razão desse veto. O presidente ir lá, escreve e manda essa mensagem com os vetos, com os fundamentos dos vetos, um por um, tá? Por que ele vetou, ok? Ele tem 15 dias. Se ele não aprecia nesses 15 dias, é como se ele tivesse dado uma sanção, uma aprovação sem dizer nada. É aqui, né, que a gente pode utilizar aquela expressão, quem cala consente, tá? Então, se passados 15 dias o presidente não se manifesta, né, temos como sancionada a lei. Sancionada no caso de sanção, né? De aprovação. Aprovada a lei pelo executivo, pelo presidente. E isso é chamado de sanção tácita ou expressa. Aliás, a tácita é quando ele não diz nada, tá? A expressa é quando ele manda promulgar a lei, tá? Então, nosso texto continua. Né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ocorre a primeira, ou seja, a sanção tácita, quando o presidente deixa escoar o prazo sem manifestar-se. Às vezes é proposital, porque ele não quer dizer que concorda com a lei para não desagradar os seus eleitores. Tá? Se, poxa, o presidente concordou, sancionou, o que é isso, presidente? Como é que você faz uma coisa dessa? Para ele se livrar dessa cobrança, ele não fala nada. Ah, professor, mas se ele quer atender a população, por que ele não veta? Também ele pode não querer confrontar o Congresso. Porque o Congresso diz que vai ser assim, o presidente diz que discorda, não vai. Então há um embate, né? E nesse embate há um desgaste, claro, de ambas as partes. E às vezes é uma estratégia política do presidente não querer ter desgaste nem com o seu eleitor, nem com o legislador. Então ele deixa passar o prazo, não falando nada, deixando que isso seja uma aprovação tácita, né? É expressa quando declara a concordância em tempo oportuno, ou seja, dentro desses 15 dias ele vai lá e dá o aval dele, a concordância dele, a aprovação dele, né? Na hipótese de veto, ou seja, e se ele vetar, o que acontece? Então, o Congresso Nacional, as duas casas reunidas, disporá de 30 dias para a sua apreciação. Ou seja, para derrubar um veto do presidente, é necessário muita força política, ou seja, é necessário que as duas casas, lá no Congresso, né, expresse por sua maioria, tá, a maioria de todos aqueles, né, presentes, a rejeição do veto do presidente. Tá? Então, disporá de 30 dias para a sua apreciação. Para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Secreto por quê? Para que você não constranja o deputado e ele não se sinta perseguido ou retaliado porque está confrontando o presidente. Ou seja, não, as suas indicações ou as suas atuações vão ser observadas pelo executivo e as suas investidas vão ser, ou tentaremos anulá-las, né? Então, isso é como se fosse um jogo mesmo de poder. Por isso, o escrutínio secreto. Ok? Vencido o prazo, sem deliberação, o projeto entrará na ordem do dia da sessão seguinte e em regime de prioridade, né? Ou prioritário. O que é que significa, gente? Significa, deixa eu fechar aqui, significa que que o Congresso, a Casa Legislativa, ela vai ser impedida de apreciar outros projetos, tá? Outras questões para exclusivamente apreciar o veto do presidente. Por que isso? É uma obrigação desarrazoada? Não. Temos um prazo e isso tem prioridade. Tá? Ora, eu preciso finalizar esse processo legislativo. O legislador ele já se manifestou. Tá? O presidente já se manifestou. Está faltando só
o legislador novamente, o parlamento, analisar o veto do presidente. O que está faltando então? É falta de tempo? Se for falta de tempo, para tudo que está fazendo para se dedicar a isso aí, tá? Então ele tem 30 dias para analisar o veto do presidente, ou seja, analisar as razões, ver qual é a força política que o parlamento tem para rejeitar o veto, porque a tendência sempre é fazer valer a vontade do parlamento. Porque o projeto de lei sai do parlamento sendo a expressão, a voz do parlamento. Não, nós queremos é isso aqui. Aí o presidente vem, atravessa e diz, mas eu não quero. Isso aqui não vai se transformar em lei. Devolve o parlamento analisar. Ou seja, é um confronto mesmo político do presidente dizer não ao que o parlamento decidiu. Aí, normalmente, o parlamento se sente invadido, porque a última palavra é dele. Claro, o parlamento sabe que o presidente constrói junto com ele essa lei e sabe também que a última palavra é dele, é do parlamento. E eles vão se reunir para dizer, e agora, vamos derrubar o veto do presidente? É porque a gente sabe que isso tem jogo de poder, né? Há influências mútuas, né? E há, às vezes, um sopesamento, umas considerações que são feitas novamente em razão do veto do presidente. Os ministros vão conversar com os parlamentares, olha, o presidente, né, através do nosso parecer, né, decidiu vetar, né, em razão disso estamos vetando. Né? Foi vetada essa parte e queríamos o apoio do deputado, do senador, para manter o veto do presidente. Porque não deixa de ser desprestígio do presidente, né, quando o seu veto é derrubado pelo parlamento. Entende? É como uma reafirmação da autoridade, do poder do parlamento sobre quaisquer outras instituições, já que é o parlamento é quem decide o que é a lei, de que ela vai tratar, para que ela vai servir. Compreende até aí? Sim. Alguma pergunta? Eu estou com muita dúvida. O parlamento seria... É porque tem os vereadores e os dos senadores. Qual que seria que vetaria esse negócio Não, o Congresso, lembra, Bruno, que o Congresso ele se constitui de duas casas, né? O Congresso, Sim. o nome Congresso, quer dizer a reunião da Câmara dos Deputados, ou seja, dos deputados federais, e do Senado Federal, ou seja, dos senadores. Então, lembra que aquela nossa... Eu vou até abrir aqui novamente, tá? Para a gente fixar isso na nossa, né, na nossa imagem, tá? Deixa eu pegar uma foto aqui mais ilustrativa, essa aqui mesmo. Para eu mostrar aqui na tela, até para que a gente possa relembrar o macete, vamos dizer assim. Para que a gente possa saber... Ai. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá. Eu não gosto, cara. A gente abre as páginas, aí você recebe uma enxurrada de propaganda. Vocês passam por isso também? É só você baixar o Adblock, professor. Tira todas as propagandas. Mas deixa eu uso logo no meu pegar aqui, ó. Vamos aqui. Vocês estão vendo, né? A foto aqui do Congresso? Sim. Tá? Aqui é o prédio dos gabinetes, tá? Esses dois prédios juntos aqui. Os gabinetes ficam aqui, mas como é muita gente, tem salas anexas, tem gabinete aqui dentro também, tá? Isso aqui é um espaço muito amplo, ok? Essa parte aqui, ó, mais clara, que está voltada para cima, tá? Aqui é a câmera, certo? Por que você sabe que é a câmera, professor? Porque é o símbolo para indicar que é aqui que o processo legislativo começa. Tá? Normalmente, lembra? Por que normalmente? Porque o Senado, o senador e as comissões do Senado, né, a mesa, elas podem iniciar o processo legislativo. Ok? Então, se o senador apresenta um projeto de lei, o projeto de lei começa lá no Senado.
todos os outros casos, ou seja, quando o projeto de lei é do judiciário, quando o projeto de lei é do executivo, né, do presidente, no caso, ele inicia na Câmara dos Deputados, que é essa aí a mais clara, né, com essa luminosidade aí, com essa, né, com a parte aberta voltada para cima, ok? Então é aqui que começa o processo legislativo normalmente, e ele é aberto porque ele manda, né, envia o projeto de lei para outra casa que está com vamos dizer assim, a abertura voltada para baixo, que é o Senado, certo? E ele recebe, então, a casa que recebe o projeto de lei é chamada casa revisora, certo? Entendido aí? Sim. Então, o projeto de lei quase sempre começa na Câmara dos Deputados. Quando é projeto de lei de iniciativa do Executivo e do Judiciário, começa na Câmara dos Deputados. Quando é projeto de lei de iniciativa do Ministério Público, o Procurador-Geral da República vai apresentar, começa, tá, na Câmara dos Deputados. Ela analisa, finaliza pela votação. Se for aprovado, o processo segue. O projeto segue. Tá? Segue para onde? Para o Senado. E o Senado, quando recebe esse projeto de lei já votado na Câmara, como ele recebe algo já feito, ele vai reanalisar, e se ele faz a reanálise, então ele está fazendo a revisão. Ok? Então, os únicos casos em que o projeto de lei começa no Senado é quando o próprio senador, ou a mesa, né, comissão, eles apresentam um projeto de lei. Certo? Entendido? Sim, professor. Entendido, né? Então vamos sair aqui dessa imagem. Ela aqui já serviu aqui o seu propósito. E vamos analisar na prática, tá? Essa questão de veto, essa questão de sanção, né? E como é que é a disputa para que essa sanção seja, aliás, para que esse veto, porque se houver sanção, o projeto de lei vai ser promulgado e publicado, tá? Ok? Promulgado, ele recebe lá o selozinho, recebe lá carimbo, né? O arquivo, tá? E é publicado no Diário da União, antigamente era papel, né? Hoje é na internet, tá? Publicado para quê? Para que todos saibam da existência da lei. Depois da publicação, tá? Vira lei, ok? E depois de lei, a gente tem que saber a vacatio legis, certo? Vocês lembram dessas aulas no início, né? Sim, lembramos. Tá, então eu tenho aqui, ó, aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, que é a lei chamada Lei Anticrime, tá? Eu tenho a mensagem do veto, tá? Eu vou até abrir aqui. Essa mensagem do veto é dessa aqui, tá? Para que vocês percebam bem, né? Eu vou abrir em uma nova aba, tá? Então, senhor presidente do Senado Federal, já que o presidente do Senado Federal é também o presidente do Congresso, né? Comunica a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou seja, é esse dispositivo da Constituição que permite ao presidente vetar, tá, leis, partes das leis, né, ou a lei incompleta. Então, ele vai dizer que ele está fazendo isso. Lembra que o agente público ele só pode fazer algo mediante autorização legal, certo? Isso aí está muito batido, né? Sim, para mim tá. Né? Isso aí está muito claro, né? O agente do Estado, o agente público, do guarda, do porteiro, até o presidente da República, né? Todo agente público, ele só realiza um ato mediante permissão, autorização legal da lei, tá? Então, para o presidente fazer isso, ele vai encaminhar uma mensagem, ele vai numerar a mensagem, né, lá no protocolo dele, vai dizer de quando é essa mensagem e vai encaminhar para o presidente do Senado, porque é assim que diz a Constituição. E ele assim o faz
ele tem esse poder, essa competência, porque a Constituição diz que tem. Então ele vai dizer, por que ele está encaminhando? Eu estou encaminhando porque a Constituição assim diz que eu posso fazer. Então, eu posso fazer porque a lei me diz, a lei me permite. Então, comunico conforme a lei, aliás, o parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, professor, que pode ser uma curiosidade sua, né? Então, vamos abrir lá. Localizar rapidão, 66. Tá? Então, aqui, ó. Vamos ver. Onde é que nós estávamos aqui, né? O artigo 66 da Constituição. Vamos lá. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, concordando, certo? O sancionará. O é porque é o projeto, tá? Não é a lei, é o projeto de lei. E ele fala em parágrafo 1º, né? Cadê o parágrafo 1º? Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele só precisa ter essas duas razões. Tá? Por quê? Porque é assim que a Constituição diz. O presidente só precisa dizer que é inconstitucional, só precisa dizer que é ao contrário ao interesse público. Por quê? Porque ele representa também o interesse público. Se ele considera que aquilo é contrário ao interesse público, ele tem a permissão de vetar no todo, tá? Ou em parte, projeto de lei. Vetá-lo total ou parcialmente, num prazo de 15 dias. Está aqui porque que ele tem 15 dias, certo? Contados da data do recebimento. E comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Tá? Então, compreende que ele, ao encaminhar essa mensagem, ele faz cumprindo integralmente a Constituição, no que pertine ao artigo 66, parágrafo 1º. Ele obedece, ó, direitinho isso aqui. Deu para entender aí? Deu para ler junto comigo? Sim, deu. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á. Ou seja, ele poderá vetá-lo, porque é o projeto, né? No todo ou em parte, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias. Então, ele tem que analisar o projeto em 15 dias. Começa quando? Do recebimento. E comunicará, se ele vetar, né? Lógico. Dentro de 48 horas, né, o presidente do Senado. Por isso, ele encaminha ao presidente do Senado. Certo? Aí ele vai dizer as razões. Por que ele é obrigado a falar as razões? Né? E vai comunicar os motivos. Quais são os motivos? É inconstitucional? É contrário ao interesse público? Ele vai dizer o que é. Por que ele vetou? Porque é inconstitucional. Porque afeta a Constituição, no inciso tal, artigo tal. Que é contrário ao interesse público, que a gente quer desenvolver políticas assim e essa lei vem atrapalhar. Ok? Então vamos aqui. Tá? Aí ele fala, ouvido a parte lá ministerial, que é competente para o tema, opinou, né? A Casa Civil opinou pelo veto. Por que opinou? Porque o ministro não é o assessor mais qualificado do presidente? E assessor opina, tá? O assessor opina. Parecer é opinião. Opinião qualificada, lógico, né? Opinião técnica. Não é opinião, porque eu acho. Não é assim, tá? Essa opinião aí, em razão de ser parecer, é opinião técnica, tá? Então ele opinou, o ministro, né? Opinou. Por quê? Porque quem decide é o presidente, certo? Como são assessores, são auxiliares do presidente, prestam auxílio, então eles vão apresentar pareceres. Presidente, a mim me parece,
né, que é contrário ao interesse público ou que é inconstitucional por essas razões. Por isso eu opino desse jeito a Vossa Excelência. O presidente, ok, né, vou considerar as suas opiniões, os seus pareceres, para poder decidir, porque quem decide é o presidente, tá? E ele vai dizer por que tem que ser vetado. A propositura legislativa, ao prever como qualificador o crime, aí vocês vão ver lá em direito penal, né? Sem qualquer ressalva, viola o princípio da proporcionalidade, né? Que é um princípio constitucional, descrito, além de gerar insegurança jurídica. Então, ó, vai contra o princípio da proporcionalidade, vai contra o princípio da segurança jurídica, então gera insegurança. Notadamente aos agentes de segurança pública, tendo em vista que esses servidores poderão ser severamente processados ou condenados criminalmente. Está vendo aqui, ó, poderão. É uma opinião dele, do ministro. Por utilizar as suas armas, questão de uso restrito, no exercício de suas funções para a defesa pessoal de terceiros, ou ainda em situações extremas para a garantia da ordem pública, a exemplo de conflito armado em infrações criminosas. Ou seja, ele dá exemplos, né, para fortalecer a opinião dele. Deu para entender? Sim. Tá, isso aí vocês vão ver direitinho em direito criminal. O que nos interessa agora é viola o princípio, traz insegurança, tá? Sobretudo para os agentes, ele vai explicar por quê. Isso, essa parte aqui que ele vetou. Cadê, professor? Onde é que está esse veto? Vamos lá atrás, tá? Ele diz, ó, o artigo 121, aqui é o Código Penal, tá? Parágrafo 2º, vamos lá. Ele fala aqui, ó, decreto 2848, tá? Aqui, ó. Vamos lá, é o 121, vamos atrás dele. 121, parágrafo 2º, 8º, vetado. Por quê? Porque está aqui o veto, tá? Vetou. Razão do veto. Aí quando ele veta, tá? O que é que ele faz? Ele faz do jeito que está aqui, ó. Ele tira o texto e diz que está vetado. E ele vai promulgar só o que ele concordou. Esse texto que sobra foi o que ele concordou, tá? Esse NR aqui é a nova redação, tá? Então, tudo que vai liberar do texto aqui, ó, é que ele concordou, ok? Então, aquela celeuma sobre o juiz das garantias, Bolsonaro lá, o presidente, concordou. Por isso ele não vetou, né? Se tivesse vetado, estava aqui o nome, ó, vetado, vetado, certo? Ok? Deu para entender aí? Ok. Não, isso é super legal. Não, nem imaginava que era assim. Tá. Aí você pergunta, é importante? Ó, depende do que você queira aprender, né? Quando forem falar isso aí, você não sei nem o que é que estão dizendo. Tá? E isso é fundamental para a gente entender a lei. Poxa, eu pego o vadimeco, nossa, tudo riscado. O que é isso aqui, Chico? O pessoal não sabe fazer uma coisa melhorzinha, não. Todo riscado, tracejado, não. Isso aqui é muito feio. Não é feio, é a técnica legislativa para que você repara, né? Eu vou até aqui voltar o vídeo. Ó, eu tenho aqui o projeto, vamos dizer aqui, né? Vou pegar aqui um papel. Projeto. Tá. O presidente recebe. Rapaz, esse projeto aqui é bom, mas eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso. O que ele não concorda é como se você pegasse o marca-texto e fosse riscando. Assinalando o que é que você não concorda. Aí o que é que você fala? Ministro, ó, essas partes aqui eu não concordo. Analise aí e me dê um parecer dizendo que é inconstitucional ou que é contra o interesse público. Aí o ministro, sim, senhor presidente, vai lá preparar. Claro, o ministro vai pedir o auxílio ao assessor dele para poder preparar as razões jurídicas lá para apresentar ao presidente do Senado. Beleza? Ok? Ok. Quando ele recebe do ministro as razões, o que é que ele faz? Ele já tem um novo texto com as partes riscadas, tá?
O risco foi a parte que ele tirou, tá? Tirei. Onde eu tirei, né? Vamos voltar aqui para a lousa, para a tela. Onde eu tirei, vai estar lá, tracejado. E ao final, por que está tracejado? Tracejado, presidente? O que você tirou? Que eu vetei. Ótimo. Então, eu tenho um texto que eu retirei aquelas partes, né? Do texto que eu não concordei. E eu vou promulgar, tá? O restante do projeto. Por que é restante? Porque eu recebi um projeto inteiro e retirei aquelas partes, né? Como eu retirei aquelas partes, vai o texto incompleto. Deu para entender aí? Deu para entender? Sim. Eu tenho um texto. Como eu retirei partes dele e no lugar eu coloquei aquele tracejado, tá? O que é que eu faço? Bem, aqui eu tenho o projeto que eu recebi sem as partes do texto que eu não concordo. Cadê as partes do texto? Está aqui nesse outro documento, tá? Esse aqui é o projeto que eu tirei texto, porque o texto que eu tirei eu não concordo, e o texto que eu não tirei está aqui e eu vou encaminhar para o presidente do Senado com as minhas razões do veto, tá? Então, esse aqui contendo as partes do texto que eu vetei, justificando porque eu vetei, eu vou encaminhar lá para o presidente do Senado. E esse que ficou com o restante do texto que eu aprovei, eu vou promulgar. Beleza? Ou seja, essa parte aqui que eu concordei já vai virar lei. Essa parte que eu tirei fica em suspenso, porque eu encaminhei para o presidente do Senado para analisar as razões do meu veto. Certo? Professor, como é que isso se efetiva na prática? Me dê um exemplo aí. Vamos voltar para a legislação. Deixa eu abrir aqui. Ó, essa parte aqui tem uma técnica muito mais apurada. Repara que essa lei aqui, ó, lei de abuso de autoridade, tá? A 13.869. Estão vendo aí direitinho? Todo mundo visualizando aí? Sim, professor. Tá. Eu tenho aqui, ó, mensagem do veto, do mesmo jeito que eu tenho na outra. Tá? Mensagem do veto. A vigência. O que é a vigência mesmo? Respondam aí, o que é a vigência mesmo? É a data que a lei começa a entrar em vigor. Exatamente. Aí rapaz, eu quero saber quando é que isso entra em vigor. Aí eu vou lá, aperto, vai lá para o final. Esta lei tá aqui, ó, já vai logo para o cabeçalhozinho dela, né? Oh, meu pai eterno. Eu aperto aqui em vigência, vai lá para o cabeçalhozinho dela. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Quando foi a publicação? 5. Conta aí, tira esse dia, vai contando 120 dias, tá? 4 meses após, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, em janeiro, entrou já em vigor, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses depois, né? Ô, mas professor, voltando aqui para... Diga lá. Teve um caso que o senhor mostrou pra gente, que foi até do pacote anticrime, que assim que foi aprovado, assim que passou o tempo da vigência, aí aquele juiz prorrogou o negócio lá, O sabe? ministro Luiz Fux, né? Suspendeu a vigência de algumas coisas. Isso, é isso mesmo. Isso, Exatamente. tipo, isso que ele fez, você falou que foi errado, não foi? Porque... É, porque aí ele atravessa todo mundo, né? Sim. Lembra que o parlamento disse que vai ser daquele jeito? O presidente, ó, quando eu digo aqui, ó, vamos lá, lei anticrime. Vamos voltar aqui. Ó, aqui tá aqui, ó, aperfeiçoa a legislação penal, processual penal. Aqui é a lei anticrime.
Aí eu vou ver aquele anticrime. Rapaz, eu vou dar uma olhada nela. A lei é legal. Vou estudar aqui. Vou lá estudando. Eita, foi muita coisa vetada. Ó, tô vendo aqui. Ok. Aí eu chego aqui no artigo 3º, ó. Tá? Aí eu vejo aqui, ó, juiz das garantias. E o parlamento, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, tá? Disse que teria que ter juiz de garantia. Do mesmo jeito que o Congresso disse que tem que ter ministro supremo, né? Não é isso? Porque não está na Constituição, né? Aí o Congresso disse que vai ter agora o cargo de juiz de garantias. E está aqui dizendo o que é que o juiz de garantias vai fazer. Tudo aqui, ó. Muita coisa, né? Quando o Bolsonaro recebeu, lembra que só tem esse aqui vetado, ó. Se você for olhar direitinho, ó, devagarinho aqui, tá? Começa no artigo 3º, ok? Juiz das garantias. Percebe que o texto está todo aqui, ó. Certo? Vou aqui passando devagarinho para você acompanhando. Tá? Já vi o primeiro veto, o parágrafo 1º. Vou descendo. Tá? E eu vou percebendo os vetos. Aqui foi vetado pelo presidente. Tá? Continua. Tá. Eu pensei, poxa, então o presidente concordou com tudo isso aqui. Ok? Ok. Porque se ele não tivesse concordado, o que é que ele tinha feito? Vetado. Vetado. Certo? Certo. Tudo aqui, ó. É muita coisa, não é não? Muita coisa. Não? Porque ele podia ter dado uma canetada só. Presidente, né? Ó o tanto de coisa aqui, ó. Até o artigo 4º, tá vendo? Aí aqui já começa a entrar outro tema. Qual é o tema? Execução penal. Antes desse tema, antes do artigo 4º, tudo isso aqui, ó, é juiz de garantia. E eu vejo onde é que tem nova redação, onde é que o pessoal corrigiu, tá? NR, nova redação. E eu vejo quando tem nova redação, correção de texto, ou quando tem veto. Então, tudo isso aqui, ó, é sobre juiz de garantias. Certo? Exame do corpo de delito, da cadeia de custódia e da perícia em geral. Tudo dentro da competência do novo cargo, da nova figura chamada juiz de garantia. Tá? Tudo aqui, ó. Quando o presidente não concordou, ele passou a caneta e vetou. Certo? Aqui, ó. Vetado, vetado, vetado. Vamos subindo. Tem 4 vetos ali, né? 4 vetos ou 3? 3 vetos com esse 4. Certo? E mais nenhum. Ok? Até eu chegar no artigo 3º. Então, repara que o Congresso Nacional construiu a figura do juiz de garantias, debateu na Câmara, e na Câmara tem deputado federal que é do governo, não tem? Tem. Debateu todo mundo, votou, ganhou o projeto. Vai para o Senado. O Senado também tem senador do governo, não tem? Debate todo mundo, vota, foi aprovado. Encaminha para o presidente. O presidente analisou tudo e nessa parte de juiz de garantias, o presidente só vetou 4 parágrafos. A gente acabou de ver, não foi? Então, repara que essa lei foi aprovada, essa lei que eu falo, essa parte da lei, que cria o cargo de juiz de garantia com essas competências, tá? Ela foi aprovada pelo Congresso e pelo presidente. Tá? Ou seja, muita gente examinou o projeto e, ao final, esse projeto foi aprovado. Agora, vem um ministro do Supremo, taca a caneta e diz que aquilo ali, a vigência, ou seja, é lei, está existindo, mas não está valendo, porque ele suspendeu a vigência. Entende?
Deu para compreender aí? Deu sim. Por que que eu considero errada a decisão do ministro? Porque o ministro Supremo, o Supremo todo, ele não pode retirar a competência de legislar do parlamento. Por que que ele não pode? É porque o parlamento é que diz a última palavra sobre o que é que deve acontecer, sobre qual é a lei que deve existir. Não é o Supremo. Tá? Quando o Supremo faz isso, ele usurpa essa competência do parlamento, agredindo essas competências institucionais, naquela de cada um no seu quadrado, porque se tu taca a caneta no meu quadrado, eu vou tacar a caneta no teu quadrado também. Imagina o presidente do Congresso, o presidente do Senado, ou um senador, mandando soltar um preso que um juiz mandou prender. Isso é um absurdo, né? Por que que é absurdo, professor? Ora, porque o senador, o Congresso não tem essa competência. Né? Da mesma forma que o judiciário não tem a competência para dizer como é que a lei deve ser. Deu para entender isso? Deu. Lembra que o que é justo, o que deve ser construído, o que deve ser colocado na lei é tarefa, é competência do parlamento. Certo? Certo. Deu para entender, né? Eu acho que isso aí é muito claro, claro demais, tá? Que, ora, vejam só. Meu amigo, você manda, né, no seu espaço. Nesse espaço aqui, quem manda sou eu. Então, né, o Supremo, através de um ministro só, atravessa todo mundo. Lá no final, né, eu recebo aqui, ó, a chancela, tá? A promulgação, a chancela dos nomes deles aqui, ó. É o presidente, é o ministro, o presidente da República, mais 3 ministros endossando a lei, né? Todo mundo está concordando com ela. Né? O presidente, quando não concordou, vetou. O resto ele concordou. Tá? Quando ele concorda, aí você fala assim, professor, quando ele veta, o que é que acontece com a lei? Aí a gente volta lá para a lei de abuso de autoridade, tá? Quando ele veta, nesse exemplo aqui dos 2 documentos, né? Eu fechei aqui um documento dizendo, não, o resto aqui eu concordo. Aquilo que eu tirei, eu vetei, porque eu não concordo. O que eu não concordo está aqui. Junto com as razões, eu tô colocando a imagem como se você estivesse me vendo, né? Deixa eu repetir aqui. Eu fiz essa alegoria aqui, tá? Eu fechei aqui uma folha dizendo, não, esse projeto de lei aqui, né, eu concordo. O que eu não concordei, o que eu vetei, eu retirei daqui e coloquei nesse documento. E eu coloquei as minhas justificativas e vou encaminhar para o presidente do Senado tomar conhecimento das minhas justificativas. Por que que eu vetei? O restante que fica aqui, ele já entra, aliás, ele já pode ser promulgado e publicado. Tá? O restante da lei que eu não vetei, eu vou promulgar e vou publicar para que ela passe a existir como lei. Certo? Deu para entender? Certo. Por mim tá ok. Ok aí, Nara? Ok, Salve? Então, ok, Roberto. Nara. Então, ok. Salve, ok, né? Um exemplo prático, professor, para que a gente possa entender concretamente o que você está acabando de dizer. É essa lei de abuso de autoridade aqui, gente. Ó. Olha como ela é construída com uma técnica que facilita muito a pesquisa da gente. Eu tenho a mensagem do veto. Vou até apagar aqui para vocês compreenderem direitinho. A mensagem do veto. O que é que o presidente vetou na lei de abuso de autoridade? Mesmo jeitinho, ó. Senhor presidente do Senado, nos termos tal. Mesmo jeito, tá? Aí ele vai dizer o que é contrariedade, interesse público e constitucionalidade. Aí ele vai dizer tudinho, ó, tá? O que é que aqui dentro, no grosso, está afetando.
E, após, ele vai selecionar um a um. Artigo 3º, vetei. O que é que diz o artigo 3º? Diz isso aqui. Por que eu vetei? Eu vou dizer minhas razões. Quem é que me auxiliou nisso? Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Secretaria Geral da Presidência e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá? 1, 2, 3, 4 ministérios auxiliaram o presidente para poder vetar esse artigo 3º. Beleza? O inciso 3 do artigo 5º, razões do veto. O artigo 9º, né? Está aqui o artigo 9º, razões do veto. O artigo 11 e por aí vai. Ó. Tá? Um por um, ele diz o artigo 11. O que é que dizia o artigo 11? Diz isso aqui. Por que eu vetei? Eu vou dizer por que eu vetei. Tá? Percebe que é muito sucinto. Né? A justificativa é curta, objetiva, tá? Certeira. Não vou? Não, por causa disso, daquilo outro. Não. Eu fui vetado por causa disso, acabou. Um parágrafozinho já basta. Porque são muitas partes e eu vou dizendo uma a uma nessa parte. Parágrafo do artigo 5º. O que é que dizia o parágrafo do artigo 5º? Está aqui. Qual é a razão do veto? Está aqui um parágrafo. E assim vai, ó. Ok? Todas as razões de todos os vetos. Aliás, as razões de todos os vetos que ele realizou. Na lei, tá? De abuso de autoridade. Está aqui. E essa vigência aqui, professor? Aí a gente já sabe, né? Está aqui, lá no finalzão, que diz com quantos dias ela passa a entrar em vigor. A lei já existe, tá? Ela já faz parte do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o presidente já promulgou e já publicou, tá? Está aqui a publicação, texto, não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 5 de setembro, está aqui, ó, 5 de setembro, tá? Se tiver digitado com alguma coisa errada, edição extra, retificado em 18 de setembro, ou seja, 13 dias depois. Professor, foi reeditado, ó, escrever errado. E agora? E agora isso aqui conta de novo. Esse prazo conta de novo para essa parte que foi republicada. Certo? Entendeu? Sim. Tá? Sim. Vamos lá. Professor, quando isso aí, o presidente chega, né? E vai promulgar. Vai promulgar e publicar o texto final. Aliás, o que sobrou do texto depois que ele retirou. Não é isso? Tá? Essa parte aqui que eu encaminhei para o presidente do Senado, o presidente do Senado vai analisar. Ok? Então, eu tenho até aqui a notícia do Conjur. Ó. Dos 33 artigos vetados, deixa eu abrir aqui para vocês lerem. Tá? Dos 33 artigos vetados pelo presidente, certo? Tá dando para ver aí? Tá dando para ver? Tá sim. Tá. Tava carregando, mas agora deu. O que é que faz aqui, ó? Dos 33 artigos vetados, cadê os vetos? Tá aqui, ó. Conta. 1, entendeu? 2, por aí vai, ó. 3. Então, dos 33 que ele vetou, o parlamento derrubou 18. Certo? Então, dos 33, o parlamento concordou com 15, ok? E não concordou com 18 vetos dele. E aí, professor, como é que fica a lei? Nesse tira texto, bota texto, tira texto, bota texto, né? Vamos lá. Aqui é a mensagem dos vetos, tá? E aqui a promulgação, repara que o presidente vetou, ok? Repare que o presidente vetou, encaminhou os vetos para apreciação do Congresso,
enviando a mensagem dos vetos para o presidente do Senado. O presidente do Senado recebe essa mensagem de veto, tá? Faz saber a todos os deputados e senadores que há um veto do presidente a ser analisado. Os senadores e os deputados vão analisar e vão votar. Ok? No resultado do voto, que tem que ser a maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os deputados, a maioria de todos os senadores, né? Ou seja, a metade mais um, vão votar. Se tivermos votos, a metade mais um para a derrubada do veto, eu derrubo o veto do presidente. Então, um por um, né, os vetos foram sendo derrubados ou mantidos. No final, faz a conta aí, quanto é que foi derrubado? Né? 18. Quantos vetos mantivemos? 13, aliás, 15. Então, beleza. O resultado é esse. Os vetos que o parlamento concordou, né? Aquele texto deixa de existir. Tchau, né? Nunca mais nessa vida. Ok? Só em novos projetos futuros, né? Mas agora ele deixa de existir na lei. E o que é que acontece quando o parlamento derruba o veto do presidente? Para onde é que esse texto vai? Ora, o texto tem que ser promulgado e publicado com esse atraso de tempo, né? Lembra que o presidente tem 48 horas para entregar o veto dele, né? Ele tem 15 dias para analisar, 48 horas para entregar. Entregue, então, aquele outro texto que ele aprovou já foi publicado, promulgado e publicado, né? Então, aquele texto que ele aprovou já está existindo e aquele prazo de vigência já está contando, certo? Beleza? Certo. Esse aqui vai ser analisado lá pelo Senado, pelo Congresso. Então, esse aqui vai ter um atraso. Os 18 que foram derrubados, os 18 vetos que foram derrubados, eles voltam para a lei. Aquela parte de texto derrubada, né, do veto derrubado, volta lá para o texto da lei. Só que ela volta com esse atraso de tempo. Porque eles tiveram 30 dias ainda para analisar, derrubaram o veto, ao que é que o presidente do Senado faz? Encaminha, né, a decisão do Congresso que derrubou os vetos dele, o presidente. Porque quem é obrigado a promulgar e publicar é o presidente da República. Como assim, professor? Ele vai ser obrigado a promulgar os vetos que ele teve, né, que ele decidiu, os vetos dele que o Congresso derrubou, vai ser obrigado. Tá? Quem vê assim, parece que é passar por cima, né, do orgulho. Eu vetei, eu não concordo. O parlamento diz, não interessa se você não concorda. Decidimos assim. Promulgue e publique aí, que é a sua obrigação. Aí eu recebo de volta aquilo que eu vetei, porque o Congresso derrubou, e eu vou ser obrigado a promulgar e a publicar a lei. Certo? Entendido aí? Sim. Entendido? Sim. E onde é que fica essa parte, professor? Como tem um tempo, tá, de atraso, você vai ter uma parte da lei entrando em vigor agora e outra parte da lei, que são os vetos derrubados, entrando em vigor e depois. Beleza? Cadê esse texto, professor? Né? Tá aqui, ó. Vamos voltar lá para a nossa tela. Tá vendo aqui, ó? Promulgação das partes vetadas. Estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Então, promulgação das Sim. partes vetadas, eu clicando, eu vou para elas. Tá? Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º da Constituição, né? Do parágrafo 5º do artigo 66, as seguintes partes vetadas. Cadê o 5º? Parágrafo, né? Artigo 66, né? Lembra?
Quinto, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Entende? Se o veto do presidente não for mantido, ou seja, se o veto do presidente for derrubado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Porque, gente, o projeto ele só vira lei quando o presidente promulga e publica, né? Vira lei depois de promulgado e publicado. Publicado é que ele entra em conhecimento de todos. Ou seja, ei, gente, eu estou existindo. A lei falando, né? Ó, estou existindo, viu? Cuidado comigo. Me dê cumprimento, porque senão eu vou punir quem me desobedecer. Então, é baseado nisso aqui, da Constituição, no artigo 5º, parágrafo 5º, do artigo 66, tá? A que o presidente faz referência. Deixa eu levantar essa parte aqui. Ok? Aí vai aqui, ó. Os vetos que foram derrubados. Beleza? Todos que foram derrubados. Repara que aqui ele foi publicado, ó, em 27 de setembro, tá vendo? Estão percebendo aí? Sim. Foi publicado, ó, os vetos derrubados foram publicados em 27 de setembro. E a outra parte foi publicada quando? Dia 5 de setembro. Então, aqui foi publicado no dia 5 de setembro e a outra, que são os vetos derrubados, foram publicados no dia 27. Então, tiveram um atraso de 22 dias. Ok? Deu para entender? Deu. Roberto, deu para entender. Quando sobre a vigência da lei, ela já sai já do Congresso para a sanção do presidente, já com a data de vigência já prevista, ou é o presidente que define essa data? Já está no texto. É o Congresso que estipula o texto. Tá? Então ela já sai tudo prontinha lá, a data de vigência, depois ela sai, essa lei entra em vigor assim na sua promulgação, ou seja, o presidente assinou já está valendo. Ou se ela sair falando, essa lei entra em vigor daqui a 120 dias. O presidente promulgou hoje, conta 120 dias, ela já está valendo. Isso. Normalmente ela é o último artigo, tá, da lei. Tá? Okay. Se tiver vacatio legis, está lá no último artigo. E quem decide isso é o parlamento. Porque faz parte do pacote do projeto. Porque a pessoa pergunta assim, e aí? Aprovada essa lei aqui, sancionada, promulgada e publicada, ela passa a valer na mesma hora? Ela passa a valer alguns dias, alguns meses? Como é que é? Como é que vamos decidir aqui? Entende? O parlamento é que vai decidir isso também. Entendi. E esse item também pode sofrer a sanção do presidente? Ele também pode alterar essa data aí? Vamos supor que o parlamento coloque para a lei entrar em vigor após o decorrer de 120 dias. Mas o presidente acha que é um período muito longo e ele quer colocar de imediato. Ele pode alterar isso também? Ele não pode trocar texto. O presidente ele só pode retirar texto. Bom. Entendeu? Só quem pode escrever texto da lei é o parlamento. O presidente, ele tem o poder de retirar o texto. Tá? Quando eu coloco aqui, ó, lei de introdução, as normas do direito brasileiro. Ó. Deixa eu abrir aqui, ó, para explicitar. Ó, salvo disposição em contrário. Qual é a disposição em contrário, professor? É a vacatio legis. Tá? Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Certo? Acompanhando aí? Sim. Okay. Então, no geral, salvo,
A lei entra em vigor 45 dias depois de publicada, certo? Se a lei não disser nada, 45 dias depois. Ou seja, se ela não tem vacatio legis, ou seja, se ela não tem um prazo expresso na lei, como, por exemplo, né, a lei de abuso de autoridade, ela traz a lei de abuso de autoridade expressamente qual é o tempo que ela vai ficar suspensa a sua aplicação, a sua obrigatoriedade, tá? Ela existe? Existe. Ela é lei? Quando é que ela é lei? Depois da publicação. Se ela for publicada, ela vira lei. Tá? Sendo publicada depois de todo esse processo aí, ela vira lei. Só que ela tá valendo? Aí você pergunta, pai, é lei? É lei. Tá valendo? É como se fosse um jogo que você apita, tá falta, né? O jogo tá ocorrendo? Tá ocorrendo. Mas tá valendo a jogada? Não. Só vai estar valendo depois do apito. Beleza? Então, esse prazo ela fica suspensa, ela existe, fica só aguardando ali na tocaia, né? Esse tempo passar para começar a obrigar todo mundo. Beleza? Beleza. Então, normalmente a lei traz a vacatio legis, tá? A lei mesmo diz quando é que ela vai começar a obrigar todo mundo. Para que todo mundo saiba, ela apareceu, foi publicada, apareceu, você já dá uma olhada nela, 120 dias, opa, daqui a 120 dias isso aqui vai começar a acontecer. Tá? Então, eu vou me preparar, me planejar, se eu for empresário, se eu for, enfim, advogado, principalmente, né, quando tiver um impacto na especificidade da sua atuação. Mas quando ela não traz nada, tá? A gente entra para a regra geral da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no parágrafo 1º, que diz, salvo disposição em contrária. Salvo disposição em contrária, não tem dizendo. Se não tem dizendo, entra em vigor 45 dias depois. Tá? Se não tiver nada. Beleza? Certo? Certo. Aí, isso aqui, sabe, eu poderia atender a tua indagação. Ora, se o presidente vetasse, deixa eu assumir aqui. Se o presidente vetasse esse artigo aqui, tá? O que ia acontecer? Ela entraria com 45 dias? Exatamente. Só que aí o Congresso poderia derrubar esse veto, né? Para que ela não entre em vigor em 45 dias, tá? Para que aquele prazo seja obedecido. Que prazo? O prazo que o próprio Congresso decidiu quando colocou o artigo lá 45. Certo? E há também, gente, artigo que diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Certo? Quer ver, ó? Medida provisória. Deixa eu pegar essas aqui últimas, né? Medida provisória, redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. Vamos ver lá como é que é a medida provisória. Não, peraí. Tem que pegar do órgão público, né? Planalto, medida provisória. Medida provisória 936 de 1º de abril. Como é que ela é escrita? Né? Ele vai ter que dar motivos, né? Ó. O artigo 20, o que é que o artigo 20 vem dizendo? Hã? Que a medida provisória entra em vigor na data de sua publicação? Entendeu? Então, eu posso trazer um artigo que diga que a lei, no caso lá, a lei em sentido amplo, né, que é a medida provisória, entra em vigor, né,
começa a valer, começa a obrigar no dia da sua publicação, ou seja, imediatamente, tá? Ou ela começa daqui a 50 dias, 60, um ano, né? Enfim. Vamos ver aqui o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. Tá? De 2015. Vigência dele. Cadê a vigência? Aqui, ó. Artigo 1045. Este código entra em vigor após decorrido um ano. Ok? Deu para entender? Sim. Código Civil. Código Civil de 2002. Qual é a vigência dele? Este código entra em vigor após um ano de sua publicação. Certo? Beleza? Beleza. Deu para entender? Simples. Nunca mais isso vocês vão tropeçar, né? O nunca mais é muito longe, Alberto. Também Ah, penso. mas não tem essa não. Depois da gente ir lá e vincar umas 30 vezes, não tem perigo disso aqui passar na sua frente e você não sacar. Da explicação de hoje, se tropeçar, eu vou ficar até com vergonha, mas pode acontecer. Não, mas veja bem, você está no primeiro período, né? Você vai passar o curso todinho analisando lei. Entende? Agora vamos para as coisas que empolgam, né? Olha aqui, ó. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública, penal pública incondicionada. Será admitida ação privada se a ação pública não foi intentada no prazo legal. O que quer dizer isso, professor? Eu só vou ver isso em processo penal. Você já quer que eu saiba, né? O que é uma ação penal pública? A ação penal pública é a ação penal que é de exclusividade do Ministério Público, do promotor. O promotor é que tem que entrar com a ação. Certo? Lembra lá da Lei Maria da Penha. O delegado faz o inquérito, encaminha para o promotor, tá? E o promotor vai oferecer a ação penal. Beleza? Se o promotor não fizer nada, e aí? Fica por isso mesmo? Nessa hipótese aqui, a vítima, ela vai poder, o advogado da vítima, né? Vai poder entrar com a ação no lugar do promotor. Beleza? Certo? Certo. Vamos lá. Ok. Dos crimes. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, se você, policial, decretar uma prisão ilegal, você comete crime. Detenção de 1 a 4 anos. Ok? Olha aqui a parte emocionante. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Ora, se o juiz toma conhecimento de uma prisão ilegal e não a relaxa, o juiz comete crime. Beleza? Aí você pergunta, ó, professor, isso aí não funciona não. Como não funciona? Ora, você acha que o promotor, no caso o Ministério Público aqui, vai processar um policial porque ele prendeu ilegalmente? Se ele não processa, professor, como é que fica? A vítima pode processar? É o que diz aqui o artigo 3º, tá? Se o promotor não realizar, a vítima pode apresentar a ação no lugar substitutiva, né? Ó, no lugar do promotor. Entende? Se o juiz comete crime, nesse caso aqui, ó, a autoridade judiciária deixar de relaxar uma prisão manifestamente ilegal. Se ele não
relaxa a prisão, se mantém a pessoa presa, mesmo ilegalmente, ele comete crime? Comete crime, tá? Entendeu aí? Entendi. Outro, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Por exemplo, advogado, que mais? Psicólogo, padre, né? Diga logo o que ele lhe falou, senão eu vou lhe prender. Você não pode me obrigar a falar, porque eu exerço uma profissão que o sigilo e a confiança profissional minha e do meu cliente é fundamental. Então você não pode me obrigar. Então não me venha querer dizer que eu vou ser preso porque eu estou obstruindo justiça, não. Quem vai ser preso é o senhor. Você está cometendo autoridade. Beleza? Beleza. Quem mais aqui, ó? Vamos aqui, ó. Tá. Olha aqui, ó, uma parte que é muito polêmica. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado o acesso aos autos de investigação preliminares, que é lá na delegacia, tá? Ao termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, né? O BO, TCO, ao inquérito, ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração criminal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, em andamento, ou que indiquem a realização de diligências futuras. Se não permitir, comete crime. Tá? Entende? Ok, gente? Ok. Certinho? Certíssimo. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção. Ou seja, né? Certinho aí? Então, isso aqui foi o que foi derrubado pelo Congresso. Tá? Tudo certo? Certo. Essa aqui é a parte de abuso de autoridade, ok? Aí você vem no noticiário, você vai ver todas as questões por trás das votações. Está lotado, não está? Então aqui é a Câmara junto com o presidente. Aliás, deixa eu ver se eu amplio aqui. Ó, vamos ver. Né? Quem é que está presidindo aqui? Quem está presidindo é o presidente do Senado, porque aqui é o Congresso reunido, ou seja, deputados e senadores, para decidir se derruba ou não os vetos do presidente. Tá? O que mais? Mesma coisa. Porque não deixa de ser um fato político importante. Se o presidente tem seu veto derrubado, né, é sinal de que ele não está com todo esse prestígio dentro do Congresso. Quem é que preside a sessão do Congresso? Quem preside a sessão do Congresso é o presidente do Senado. Tá? Beleza? O presidente do Senado é o presidente do Senado e, ao mesmo tempo, presidente do Congresso. Deu para entender aí? Deu. Deu, né? Roberto, eu não entendi. Ele é ao mesmo tempo presidente do Senado e presidente do Congresso? É. Porque o Congresso estamos dois juntos, né? O Congresso é o parlamento. Quando eles mas se o Senado. juntam, porque você pergunta, beleza, o Maia é presidente da Câmara dos Deputados, né?
O Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Ótimo. Quando eles trabalham separadamente, cada um na sua, cada um preside a sua casa, né? E quando eles se juntam, quem é que vai presidir? Os dois juntos? Não. Quem vai presidir é o presidente do Senado. Beleza? Beleza. É a mesma coisa, ó, sessão, né, Senado, impeachment. Vê se tem imagem aqui. Quem presidiu? Presidente do Senado, tá? Aliás, né? Quem preside as questões políticas é o presidente do Senado e quem vai presidir o julgamento é o presidente do Supremo. E aí é uma peculiaridade do julgamento do impeachment, tá? Né? Derruba veto ao aumento de renda familiar para acesso ao BPC. Ou seja, o Congresso quer dar aumento de renda familiar para acesso ao BPC. Sabe o que é BPC? Benefício, né, de parcela continuada, ou seja, das questões de auxílio a necessitados, pessoas miseráveis, pessoas com deficiência, tá? Aí você tem o Congresso querendo aumentar, o presidente veta e o Congresso derruba, tá? Beleza? O que mais? E aí você, ao colocar ao colocar na internet, você vai ver muito caso, né? Enfim. Então, seguindo aqui o nosso material, passamos de sanção, vamos para a promulgação. Isso aqui a gente já viu, né, na explicação, então é só para fazer uma passada rápida. Promulgação, a lei passa a existir com a promulgação, que ordinariamente é ato do chefe do executivo. Consiste na declaração formal da existência da lei. Rejeitado o veto presidencial, será o projeto encaminhado à presidência para efeito de promulgação no prazo de 48 horas. Esta não ocorrendo, se o presidente não faz a promulgação, o ato competirá ao presidente do Senado Federal, que disporá de igual prazo. Que prazo? 48 horas. Se este não promulgar a lei, se o presidente do Senado, o ato deverá ser praticado pelo vice-presidente daquela casa, ou seja, o vice-presidente do Senado. E caso eles não cumpram essa obrigação, podem ser processados por crime de responsabilidade, tá? Beleza? Então, o projeto de lei deixa de ser projeto e passa a ser lei com a promulgação, tá? Só que imediatamente ela tem que ser publicada para ela começar a surtir efeito. Beleza? O ato existe, é lei. Ela passa a surtir os seus efeitos contados da publicação. Como assim, professor? Complicou aí. Complicou alguma coisa aí não, né? Hein? Digam aí. Roberto, eu não entendi. Daqui para cima, gente, ó, é o projeto de lei, não é? Daqui para cima, tá? É o projeto de lei. O projeto de lei termina na vacatio legis. Certo? Ok aí? É. Então, esse aí é o projeto de lei. Quando ele é, vamos dizer assim, chancelado, né? Eu dei a sanção, dei. Agora vai ser a chancela, chamada de promulgação, né? É como se fosse um selo
que transforma imediatamente o projeto de lei em lei. Tá? Quando ele... Isso é como se fosse um protocolo, um carimbo. Deixou de ser projeto, vira lei. Pá, né? E como todo carimbo, ele existe um número. Tá? Aí ele ganha um número. Porque até então era projeto de lei número tal, que é um número diferente. E quem dá esse número ao projeto de lei é a Câmara dos Deputados ou o Senado, a depender de onde ele começa. Certo? Se ele começa na Câmara, projeto de lei da Câmara. Número tal, de tal data. Então, ele tramita esse projeto todo com esse número e com essa data. Beleza? Quando ele passa por todos os processos com a sanção presidencial, ele recebe o carimbo, promulgado. Quando ele recebe o carimbo, ele veste roupa nova, deixa de ser projeto de lei, passa a ser lei, certo? E para passar a ser lei, ele ganha número novo. Ok? Que é a lei, o número lá em sequência do protocolo. Beleza? Se uma lei federal for promulgada depois dessa, vai ser lei 13.965, vamos supor, de 25 de dezembro de 2019. Deu para entender aí? Sim, professor. Deu, né? Logo após esse carimbo, dando novo número à lei, aliás, dando número à lei, porque ela deixa de ser projeto, passa a ser lei. Para ela ser lei, ela tem que ter um número. Ela tem que ter um protocolo, né? Um número, um carimbo, dando vida nova para ela. Porque deixou de ser projeto, passa a ser lei. Só que você pergunta, e aí, tá valendo já? Só vai começar a valer, o prazo só vai começar a contar depois da publicação. Certo? Agora que ela já é lei, botei o carimbo nela, botei o número dela, agora que ela já é lei, certo? Se ela já é lei, eu posso publicá-la. Tá? Beleza? Volta aqui para mim. Eu tenho um projeto de lei. Tá? Beleza? Tira o número desse projeto de lei, que agora o bicho se invocou. Agora ela é lei oficialmente. Beleza, tá aqui. Carimbei, registrei aqui, coloquei número novo. Ótimo. Novinha em folha. É lei. Agora que ela é lei, agora eu já posso publicá-la. Certo? Porque eu não posso publicar um projeto de lei. Certo? Sancionei, o projeto de lei está quase chegando ao fim, fazendo a passagem dessa vida para a próxima, né? Ganhando uma etiqueta nova, um número novo. A partir desse número novo, ele perde o nome projeto e passa a ser lei. Tá? Sendo lei, abandonou o nome projeto, agora é lei. Agora você pergunta, tá, lei, muito bonito. E passa a obrigar quando, meu amigo? Não, peraí. Acabou de nascer. Recebeu certidão, né? Acabou de nascer, número. Até então ele estava em gestação, é como se fosse uma criança, né? Estava gestando, né? Ele, opa, nasceu. Beleza. Tá? Recebeu aqui a etiqueta com o número novo, agora eu posso publicá-la. Eu posso anunciar ao mundo que ela existe, né? Já que eu dei o número novo, tirei o nome projeto e coloquei só lei, tem um número novo, agora eu posso apresentar ao mundo. Eu vou publicar.
E a partir da publicação, começa a contar o relógio, o tempo da vacatio legis. Beleza? Beleza. Alguma dúvida aí? Por mim tá tranquilo. Isso às vezes dá um nó, tá? Por isso é que eu estou fazendo aqui uma acrobacia aqui, para que você possa visualizar em imagem como é que isso é feito. Né? Eu utilizei aqui como se fosse um menino gestando o projeto de lei. Depois de toda a fase, né? Marca o parto, né? Que já está preparado para nascer. Nasceu, recebeu o número, o nome, um número, né? A lei. Então ele pode ser apresentado ao mundo. Ele é apresentado ao mundo, no caso, publicado, e a partir daquela data de publicação, aí eu volto aqui para a nossa tela, tá? A partir dessa data aqui de publicação, é que eu dou um prazo, um relógio de vida para ele, para a lei, né? Para ela, para a lei, porque ela já recebeu o número, então deixou de ser masculino, o projeto, passou a ser feminino, a lei, né? Eu dou uma data e com essa data eu começo a contar o tempo dela, da lei. E contando o tempo dela é que eu vou saber quando é que esse prazo aqui vai vencer. O prazo da vacatio legis. Ok? Ok, professor. Aguardando o ok de vocês aí. Não, tá ok. Ok mesmo? Sim, demais. Nunca mais na história da galáxia você vai ter dúvidas disso. Gente, isso costuma ser cobrado em concurso, tá? Concurso de estágio, concurso lá para a vida pública. Isso é importante, inclusive para um habeas corpus, tá? Diz assim, não, você cometeu um crime. Não, meu amigo, cometi crime nenhum, tá aqui na lei. Meu amigo, mas olha aqui embaixo, a vacatio legis, não tá valendo ainda não. Só vai começar a partir de amanhã, tá? Não está no prazo ainda. Então, hoje não é crime. Entendeu? Só é crime a partir de amanhã. Eu posso fazer isso hoje. Agora, se eu fizer amanhã, aí você pode me prender porque passa a ser crime. Entende aí? Essa questão também, gente, é muito utilizada para as questões de tráfico, tá? O tráfico, a substância entorpecente, ela é decidida, porque se diz assim, não, o entorpecente, tá, mas o que é entorpecente? Eu tenho que ter uma portaria da vigilância sanitária me dizendo quais são as substâncias que são entorpecentes, como ilícitas, tá? Entorpecente entorpece, né, muitas coisas, né, cigarro, o álcool, né? Mas eu quero saber quais são as substâncias entorpecentes ilícitas. Aí a portaria da vigilância sanitária que vai me dizer. A depender da publicação da portaria, eu posso ter, naquele dia, vamos supor, essa portaria foi revogada e a nova portaria só foi publicada no sábado. Ou seja, vamos contar aqui o calendário. Hoje é dia 14. A portaria foi revogada ontem, no dia 13, e a nova só foi publicada no dia 15. Então, hoje, dia 14, ficou sem portaria. Aí você vai analisar a data. Não, meu amigo. Dia 14 não era crime, porque não tinha a substância, né, estabelecida como ilícita. Entende aí? Eu entendo, tá claro. Sim. Claro. Podemos nos dar por satisfeito? Sim. Tá? Por hoje, sim. Então, voltando aqui, a gente parou na promulgação, tá? O que a gente ia ver é a publicação. A publicação é indispensável para que a lei entre em vigor, aquele prazo, né, de vigência, né? E deverá ser feita por órgão oficial, Diário Oficial da União, tá?
O início de vigência pode dar-se com a publicação ou decorrida a vacatio legis, que é o tempo que medeia, né, que perpassa, que espera, né, que ocorre, né, enfim, entre a publicação e o início da vigência. Ok? Certinho? Certíssimo. A próxima Sim. aula a gente vai começar com lei delegada e passarmos para a aplicação da lei. Tá? Ok. Então, a semana que vem, lei delegada, aplicação da lei. Beleza? Beleza. Podemos encerrar? Beleza. Podemos. Por hoje, sim. Então, obrigado aí pela parceria, pela construção aí do conteúdo. Garanto que isso aí vai ser de muita valia para a vida jurídica de vocês, tá? E daí, compreendendo isso, é só sucesso. Ok. Beleza? Até mais. Beleza. Até mais, tudo de bom. Boa Até noite. mais, Roberto. Tchau, tchau. Até mais, tchau, Bruno. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nara. Tchau, tchau.